Olá, gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Pode Falar de Cristo. E você que está chegando agora no nosso canal, eu me chamo Rafaela Saab, aqui ao meu lado está a Raíssa Patrício. E antes de apresentar os nossos convidados maravilhosos, eu já tenho que pedir para você curtir, compartilhar, seguir, comentar, ativa as notificações, faz tudo aí no manto do mistério, que vai ser bênção. A gente está aqui para fazer, alcançar o máximo de vidas possíveis, para alcançar Jesus Cristo a todas as pessoas. E sem mais delongas, está aqui conosco nessa noite abençoada. Estamos de noite aqui, tá? Mas você pode assistir aí em qualquer horário. Diego e Carol. Glória a Deus. Senhor, Pai, gente. Deus abençoe. Que honra pra nós estar aqui, gente. Nosso prazer é todo nosso. Vocês sabem que nosso coração é fã, né? Então, sem mais delongas, a gente vai para a primeira pergunta. Vamos lá. Vamos lá? Queria que vocês contassem um pouco sobre o ministério de vocês. Não separado, como vocês começaram juntos. Bom, vamos lá, vamos iniciar aqui. Nós viemos de um berço evangélico, né? E na minha congregação formou-se um grupo de louvor. E aí eu entrei nessa banda, né? Com os meus 6 anos de idade. E aí depois de uns 5 aninhos pra frente, nós recebemos o irmão Diego e o pai dele na nossa banda. E aí, meu Deus, iniciamos aí a nossa trajetória ministerial cantando juntos, né? Na nossa banda local, da igreja. Saímos para atender convites, enfim. Então, desde criancinha que a gente canta junto. Já tem aí mais ou menos o quê? Uns 12, 13 anos por aí. Uau, Tem bastante tempo. Nossa! Tem. Então a dupla já tinha uma Já. história. Creio já, que tem uns antes de- 15 anos. aí. Tem muito tempo. Tem bastante tempo. Porque já vem Já da banda, dessa época de banda. Mas vamos lá. Como que começou o ministério mesmo em si, dupla Diego e Carol? A gente começou cantando nessa banda, eu já cantava sozinho. Carol cantava junto com a banda. E aí meu pai foi fazer parte do grupo, junto com a Carol. E aí surgiu uma oportunidade, né? Assim, de eu entrar no grupo. Eu falei, tô fazendo... Mentira, tava fazendo a obra. Mas aí surgiu a oportunidade, eu entrei pra banda também, como eu ministrava, então ajudou bastante a banda. E aí foi passando o tempo, né? O interesse foi mudando, sabe? Eu já não ia só pra Motivação. louvar a Segundas Deus. e terceiras intenções. Eu já não ia só pra cultuar a Deus, sabe? O olhar foi mudando, né? Eu já fui olhando diferente pra varoa, né? Olha, se você aí tá solteiro, começa uma dupla que você já sabe que Já vai dar certo. Recebe essas dicas. Já entra na aula de canto, mano, não vai fazer filme, misericórdia. E aí, eu comecei a gostar da Carol, né? Eu gostei dela primeiro. E todo podcast é a mesma coisa, gente. Meu Deus do céu, daqui a pouco vocês vão ver. E aí, o pessoal começou a perceber que eu gostava da Carol, tal, aquela coisa. E aí começa, né, gente? Vocês sabem, né? Começa a zoeira, né? Diego e Carol. Nossa, Na verdade, a dupla começou aí, né? É. O pessoal zoando e a Carol doida, a Carol muito brava. Eu peguei Aí ela ranço. ficava, ela pegou ranço mesmo, gente. Mesmo. E eu não fazia nada, porque eu não falava, eu era muito na minha, assim. Mas o pessoal percebia que eu gostava dela pelos olhares, o jeito que eu cantava, o jeito que eu olhava pra ela. A pessoa começou, meu Deus, Diego e Carol vai namorar, e não sei o que. Aí pronto, gente. Meu Deus, acabou a vida da Carol ali. Os mais novos da banda, porque até então a banda que nós fazíamos parte, os componentes eram todos casados, alguns já estavam pra casar. E eu, como entrei, eu era mascote. Sim. Eu era a criancinha, né? Entrei com 6 anos. E ele, o mais novo também, um pouquinho mais velho que eu. Então o pessoal via ali, é um casal, né? Aí começaram. Já que são os dois solteiros da turma. E aí, então... eu dei a deixa, né? Sim. Deixei escapar ali o sentimento. Aí o pessoal... Aí começou. E nisso foram se passando os anos, tal. A Carol não gostava de mim. E aí... Agora eu fiquei curiosa. Já Vamos vamos lá. emendar no Sim, no assunto. Já sim. que... E como é que você fez pra conquistar a Vamos Carol? lá, porque, ó, Já vamos começa lá. dando dica. Aproveitando que eu tenho absoluta certeza que o pessoal da Debrais aqui, Campo Limpo, tá com a audiência lá em cima. Ainda mais nesse momento pra querer saber os varãozinhos solteiros aí, ó. Vou te dar a dica, irmão. Anota aí, pega papel, pega caneta na sua casa, anota isso aqui, que isso aqui é forte. Veio direto do céu pra mim, ó. Eu trabalhava na época de menor aprendiz. Meu Deus, que terrível. Gente, meu Deus do céu, amém. Gente, eu recebi um salário assim, muito pequeno. Muito pequeno. Só que eu tinha que ter estratégia pra conquistar a varoa. A varoa já não gostava de mim.
os amigos já não me ajudavam, né? Que fazia ela não gostar mais ainda de mim. Falava, Deus, me dá uma estratégia aqui. Até eu fazia curso no centro de São Paulo, lá na Barão de Itapetininga, e lá tem bastante loja de doce, né? Às vezes você passa na época da Páscoa, tem aquelas cestonas montadas e tal. Falava, meu Deus, mas é muito caro esse negócio. Aí um dia minha avó falou, meu, vai, dá um jeito e tal. Tudo Aí eu fui, investimento, né? a minha avó falou, não compra a cesta montada, que é mais cara. Vai lá e monta você. Comprei a cesta, comprei um monte de pacote de bis, era baratinho na época, né? Meu Deus. Comprei um monte de bis, abri, joguei, forrei a cesta de bis. Aí eu comprei uns ursinhos, e ela falava que eu me sentia, né? Porque eu comprei os ursinhos, aí eu espirrei meu perfume no ursinho. Que é pra ela Varão, saber que o cheiro era seu. Varão, você tem que chamar a atenção de Não, algum detalhe, ele revelava as fotos dele. Colocava a foto dele lá na cesta como se fosse assim. Se você não Celebridade. fosse lembrar Gente. E o perfume, aquele perfume Lógico, forte. ela tinha que saber quem foi que deu a cesta, quem é, né? caso Tem- der uma perda de memória recente. Vai saber, né? Tem que marcar território. E aí foi indo, Não, foi tá fui conquistando a varoa. E aí teve um dia que foi, esse dia foi bem marcante, foi o aniversário dela. E aí eu preparei uma surpresona, foi a maior cesta que eu fiz, né? E foi uma surpresona. E nesse dia, tipo, ninguém tinha feito nada pra ela, assim, referente ao aniversário dela, tal. E foi bem corrido o dia, tal. Aí foi até minha família, né? Que minha avó já tava brava, minha avó falou, meu Deus, você faz esse monte de coisa, essa menina não gosta de você. Tá sendo correspondida. Minha avó viu aquela cestona que eu fiz, tava na época ali, tinha passado a época da Páscoa, não sei o que, eu comprei uns ovos, meu Deus, quem dá ovo de Páscoa depois da Páscoa? Enfim. É que na verdade mas ele aí é bom, deu né? várias cestas, Sim. né, pra mim. E aí eu comprei, Mas- montei uma cestona, minha avó foi comigo lá, toda a minha família, aí chegou no final do culto, aí eu cheguei com aquela cesta enorme, aí a hora que eu vi a lágrima descendo, eu falei, Deus, glória a Tá Deus. quebrando esse coração. Falei, tá nossa, abrindo pra oh, ele. Jesus. A porta se E aí foi abrindo. passando os anos, a gente, né, ali a Carol, né, não resistiu. Mas era Cirilo e Maria Joaquina, gente. Aí, ó, eu falei, Resumindo, viu? ele Tava conquistou ela demorando. com comida. Exato. Tava até demorando, hoje. gente. Eu vou nas igrejas, o povo, ô Cirilo, acabou. Agora, campo limpo agora. É. Acabou o Diego. Falei, virou todo podcast Cirilo. vai ter isso aqui. E aí o tempo foi passando, a Carol foi começando a gostar de mim, a gente começou um relacionamento, começamos a namorar muito novos, né? Nós era muito novo de idade, a Carol era bem novinha, eu também. Então era bem limitado o nosso namoro. Nosso namoro foi literalmente aquele namoro das antigas, sabe? A gente só se via dia de culto, às vezes a gente tava com a mão dada, assim, sabe? Já era Aqui, motivo de os não líderes já cantar. olhavam, solta, lá. Não vai era cantar. bem assim. Era bem Controlando rígido mesmo. mesmo. É. E aí foi passando os tempos, Deus foi falando muito com a gente. E Deus falava muito com a gente que o que ele tinha com 2, ele não tinha com 10, ele não tinha com 1, ele tinha com 2. E aí a gente vai ficando com receio, porque já fazia um bom tempo, acho que na época já fazia uns 5, 6 anos que eu, né, particularmente estava ali. A Carol já fazia muito mais tempo, porque ela era desde novinha na banda. E a gente ficava com muito receio, porque é difícil você estar ali no lugar, tá com um grupo, tá com um conjunto, e Deus falar, eu tenho algo com você. Nem todo mundo vai ter essa acessibilidade de entender que o que Deus tem com você é só com você. As pessoas, a gente tem esse medo também das pessoas achar, é o exclusivo de Deus. Queridinho Vai de lá. Deus. Sempre escuta Ah, alguma coisa, né? sim. Uma É. piadinha, um negócio Exato, assim. quer se sobressair, quer o... Mas querendo ou Quer não, se ser aparecer, escolhido né? passa por umas provas assim, né? Sim. E aí a gente tem que entender também, você que tá passando por algum tipo de prova aí, você vai passar por ela, mas Deus tem, se Sim. ele prometeu, ele vai cumprir, Sim, né? e, Assim como e cumpriu ao na longo vida do de caminho, Deus vai notificando aquilo, né? Deus vai mostrando que aquilo é certo. E aí, só, claro, o medo toma conta da gente, como não foi diferente com a gente, tomou conta da gente. E eu falei, Deus, eu não vou sair daqui. Carol também não, pior ainda, porque ela veio desde criança, então, vamos se dizer, a raiz dela tava ali, Sim. né? Então eu falei, Deus, eu vou deixar o Senhor trabalhar. E aí, meu amigo, quer deixar Deus trabalhar, ele trabalha mesmo, né? E aí Deus falou, tá bom, você não quer fazer, você não quer sair, eu vou fazer a situação. E aí Deus foi, um pessoal casou e saiu, um outro foi pra Maceió, outro foi... E aí depois sobrou eu, a Carol, a Tamires, que é uma das componentes, o Felipe, que é o baterista, meu pai, que era o tecladista da banda, e o baixista, que era o líder. E aí a Tamires casou com o Felipe, que era o baterista, tiveram gêmeos. Ai, Então, se já era difícil Gravidez continuar de na risco. banda com um filho, imagina com gêmeos. Com E os bebês tiveram algumas complicações também no começo. Então, eles tiveram que se afastar. E aí ficou eu, meu pai, o baixista e o teclado. Eu,
a Carol, o baixista e meu pai, que era tecladista. Aí Deus falou pra gente, o que vocês precisam mais pra me mostrar que o que eu tenho com vocês é com A vocês. formação se desfez. Foi desfazendo. Naturalmente. Sim. Sim, exato. Não é algo que você precisou sair, Sim, mudar o Senhor Exato. provocou aquilo. a situação. Exato. E aí a gente falou, amém, Deus, vamos obedecer. E aí fica aquele medo, como que vai ser, como que será, como que as pessoas vão conhecer a gente, como que a gente vai cantar em tal igreja. Só que a gente tem que entender, se Deus faz a promessa, ele faz o nosso nome chegar, ele faz alguém lembrar da gente, né? Assim como fez com José, né? Aleluia. É. E aí eu falei, amém, Deus. Assim, eu falo isso, parece muito simples, mas não é, porque teve um longo processo, mas é algo muito forte, assim. Desde o dia que a gente falou, não, tá, vamos fazer o que Deus chamou a gente pra fazer. Então, se ele quer só nós dois, vamos fazer só nós dois. Só nós dois. Da primeira agenda como dupla até hoje a gente não parou. Uau. Assim, não. Deus confirmando, né? Sim, esses foi. passos. Antes ainda era bem mais intensa as agendas, né? Que a gente fica naquela emoção de, ai, vamos toda De a ir em todos os igreja, lugares. todos os lugares e tal. É. E foi o que eu falei aqui no congresso com as irmãs. Eu falei, o tempo vai passando e a gente vai mudando, então a gente vai tendo maturidade, Deus vai ensinando a gente, e a gente sabe que tem alguns lugares que a gente não tem que ir, né? Uhum. Deus vai dando esse... Não tem necessidade. Exatamente. não E tem- Só nem que no- todos Deus está, né? Exato. Sim, Isso. Enfim. Isso é que é o principal. E aí Deus foi falando com a gente, mas no começo aquela coisa, e vai toda igreja de 30 dias, 30 agendas, sabe? Aquele negócio, loucura. E até hoje a gente não para, assim. Deus tem soprado o nosso nome, literalmente, porque se for pela gente, a gente não chega, a gente não alcança, é tudo Deus, sabe? E foi assim que a dupla se formou, gente. Eu acho que é isso que é incrível, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele faz tudo pela Sim. gente. É, E a aí, gente não precisa fazer aproveitando- nada, né? Exato. E aí também já aproveitando o gancho que vocês estavam falando de espiritualidade, de você entender quando não ir ou quando ir, ou em um convite, Sim. como é que vocês fazem para conciliar a vida espiritual de vocês com a vida de pai e mãe, que vocês são pai e Sim. mãe, e a vida de... Porque, querendo ou não, você precisa ter a sua comunhão, Sim. porque vocês arrebentam, gente. É sério. Então a gente vê que vocês têm intimidade com Deus, vocês escutam a voz de Deus. Então, como que vocês fazem para conciliar a vida, as agendas, os trabalhos, pai, mãe, junto com tudo isso? E a vida espiritual? Olha, é aquilo, o casamento veio só pra unir os dois propósitos, assim, né? Eu já desde muito pequeno sempre louvei, sempre preguei, então já tô muito acostumado com isso. Eu tive que lidar com situações assim, com muitas responsabilidades que não eram minhas, mas eu já tive que lidar muito cedo. Então fui aprendendo. Então quando chegou no casamento eu já tinha certa maturidade para lidar com algumas coisas. No ministério também já tinha certa maturidade para lidar com algumas coisas. Carol também já tinha uma certa maturidade. E a gente foi aprendendo um com o outro, mas não é fácil, né? Você ter na teoria uma coisa e você pôr em prática é totalmente diferente. Igual a gente falou no começo, 30 agenda, aquele negócio, aquela correria, e chega uma hora que você se esgota, né? Você se entrega tanto e não se abastece, né? Você sente falta. E a gente foi aprendendo, a gente teve, graças a Deus, tivemos bons pastores que nos instruíram, nos aconselharam, no momento que era o momento de falar pra gente, para. Sim. Chega, dá uma segurada, que não é assim. Então tudo isso influenciou, sabe? Foi amadurecendo a gente e a gente foi aprendendo aos pouquinhos, né, Carol? Isso aqui é Sim, a importante. obediência né, é os pastores? importante, né? Você ouvir o seu pastor, Sim. sua liderança, né? E isso Deus vai abençoando, Deus tá vendo essa Uhum. obediência. E claro, já teve momentos da gente levar as coisas assim, tudo no automático, aquela coisa mecânica, até o Sim. repertório, enfim. E Deus preparou na nossa vida um grupo de intercessão, Sim. né? As intercessoras estão ali sempre orando por nós. Sim. E sempre o Espírito Santo, né, nos chamando a atenção para buscar mais, Sim. para despertar na madrugada. E assim, durante o dia, né, assim, nossa vida familiar com o nosso filho também é bem puxado. Eu como mãe, né, porque a mulher, assim, querendo ou Mil e uma não, utilidades. fica bem sobrecarregada, Fica, querendo ou não, né? fica. Enfim, mas é isso, né? Deus tem dado Sim. graça, força. A gente, Também. a gente aprendeu, assim, a gente tá aprendendo, né, melhor dizendo, a lidar com essas situações, saber separar a hora que tem que atender a agenda, a hora que tem que sentar pra ouvir. Então a gente tá lidando com essas Tempo situações. de qualidade, Tempo né? de qualidade pra em família, né? Legal. Hoje em dia, no nosso É. século, é bom até falar isso, né? No nosso tempo, no tempo que a gente tá vendo, é um tempo que a gente tá vendo muitas famílias se desfazendo, né? Sim. E a gente tá vendo isso não fora, a gente tá vendo isso dentro das igrejas, né? Uma coisa que eu lembro que minha avó sempre me falou é pra gente usar o exemplo
que tá de perto pra gente ou fazer igual se for um exemplo bom Sim. ou não fazer igual se for um exemplo ruim. Aprender com Aprender o erro com e não o erro. cometer o mesmo. Né? Exatamente. Então a gente vê muitas famílias se desfazendo. Às vezes o camarada prega o dia todo, chega em casa não tem um tempo de qualidade com a família, né? Às vezes até busca Deus, ora a Deus, vai pra igreja, mas a família, né, de canto, Está de assim, lado. de lado. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Até porque o nosso ministério começa dentro de casa, ele não começa no Perfeito. altar, na igreja, né? Ele Sim. começa em casa. Então meu ministério é meu filho, meu ministério é minha família, meu ministério é minha esposa. E aí sim a gente consegue transmitir e entregar um louvor de qualidade no altar. Nossa, top. Você falando isso me fez lembrar aquelas frases que a mãe sempre fala pra gente: quem faz em casa faz na praça. Se você não pratica em casa, não adianta você ir pra igreja pra fazer. Você não dessa vai forma. conseguir, né? Então, assim, é muito perfeito. Próxima pergunta. Vamos lá. Não. Qual influência musical, assim, para o estilo de vocês? A gente sabe que tem algumas duplas que ao longo do tempo foram se desfazendo, Sim. de irmãos, às vezes até o casal mesmo, Sim. né? Uhum. Mas assim, tem pessoas que continuaram, permaneceram. Quem são as referências musicais, assim, do Diego e da Carol? Pode ser separado e pode ser conjunto também. Porque Olha, eu acho vamos- que tudo faz parte. Vamos lá. Falando no conjunto, que eu acho Sim. que é mais fácil. A gente tem muita referência musical. Muita mesmo. A gente ouve de tudo. Desde de sertanejo até o Sim. americanozão lá, pentecostal. até aquela... Então a gente ouve É. muito, a gente tem muita referência, muita referência. Tanto é que a gente busca colocar muito a nossa identidade nas músicas. A gente estava até comentando isso aqui nos Sim. bastidores, né? Das referências que a gente tem, a gente vai se... Meu Deus, fugiu a palavra. A gente vai se identificando e vai colocando a nossa identidade, né, ali. E aí, bom, vamos lá. Nossas referências como dupla, a gente teve que se desfez. O Alisson e Neide, e agora a gente tem... que inclusive foi a dupla que, né, tava no auge ali em 2015, 16. Eu não lembro muito bem o A ano. gente, né, até uma pergunta que vocês não fizeram, mas eu vou falar. Pode A falar. primeira canção que nós cantamos como dupla foi Sinceridade, do Alisson e Neide. Uau. Gente, eu sou apaixonada Sim. nessa música. E o pessoal falava, Top, né? nossa, aí a nova dupla Alisson e Neide. Até comparavam. Só que não era bem assim, né? Porque a gente sempre colocou a nossa identidade. Então foi como o Diego falou, a gente gosta de mesclar aí bastante os estilos. Se é um louvor mais pentecostal, a gente procura, sei lá, fazer umas frases, uns melismas, algo assim. A gente gosta bastante disso. Tudo bem ponderado, né? É, claro, tudo com equilíbrio. Sim, É sim. pra não ficar enjoativa, né? Sim, E mas a chata. gente tem, particularmente a gente tem bastante referências individuais, assim, É. e quem ouve bastante, assim, ouve bastante música gospel, evangélica, percebe as nossas referências até nas frasezinhas que a gente canta, a forma com que canta. Muita gente olha pra Carol e fala, meu, parece a Michelle Nascimento cantando, É. algumas coisas. Então vem muito de ouvir também Quem suas você referências, ouve, tem é. muito, De muito. curtir, A gente ouve, né? sim. Você vai adaptando, eu acho, de acordo É. com isso. Você vai Eu vendo. acho isso importante, Exato. né? Eles Super. incluem as músicas antigas que a gente conhece desde pequena e colocar as novas também e fica tudo na harmonia. Faz um medley. É, assim, você passa uma show, coisa na cabeça e fala, arrebenta. nossa, como eu nunca pensei nisso. É isso. Não, isso é muito incrível. Junto com esse estilo de vocês também compõem. Sim. Sim. Vocês podem falar, assim, como que veio essa inspiração pra compor? Porque, assim, a gente sabe que compor não é fácil, não é só se sentar, pegar uma caneta e escrever. Vocês sempre já compunham antes de efetivamente surgir a dupla? Ou vocês foram compondo de acordo com que o tempo foi passando, assim? Quer falar? Porque os dois compõem, né? Não, eu acho que eu fui a primeira, né, a começar a escrever. Não. Ah, não, foi Foi você. eu. Foi você, Ó, verdade. Foi, foi assim. Esqueci. Foi já com a dupla formada, a gente não escrevia antes, né? E aí, com a dupla formada, a gente teve uma viagem pro Espírito Santo e eu tava com uma melodia na cabeça e porque eu queria fazer uma música com aquela melodia que eu tinha, que é a canção que foi um divisor de águas na nossa vida. É até legal falar dela aqui. Tá. E aí eu comecei a escrever, eu escrevi a música toda, uns amigos me ajudaram também, escrevi a música toda, só que eu não gostava do começo da canção. Não gostava do começo da canção. E aí ela ficou muito tempo parada, engavetada, essa canção. Mas era uma canção que eu sabia que tinha um potencial muito grande, que ia alcançar muitas vidas, que ia falar muito forte, porque falava muito comigo. Sabe aquele tipo de coisa que você fala, meu, eu preciso mostrar isso aqui pra alguém, eu preciso compartilhar isso aqui. Foi exatamente isso. E aí passou-se os anos, acho que passou uns 2, 3 anos, Carol começou a escrever também. Porque a gente passou por um processo muito terrível, que foi a perca da mãe da Carol.
né? A mãe da Carol faleceu. E aí, depois disso, os processos, né? Fazem a gente amadurecer e trazem novas experiências pra gente, né? E aí, a Carol começou a escrever uma música, ela sempre me chama. Ô, Diego, fala pra mim, põe uma melodia aqui na música. Eu queria ajuda porque eu não sei tocar, né? Então, assim, um complementa o outro. Então, ele me ajudou bastante nessa parte. Tipo assim, como se Deus, o Espírito Santo cantasse pra mim uma letra, e aí eu comecei a escrever. E eu tinha tudo, só não sabia reproduzir, Sim. que eu não sei uma nota. Aí eu comecei a cantar e ele, um abençoado. Aí o refrão, e ela começou não a tocar. ela não tinha o refrão da Não música. tinha o refrão. Aí ela começou, Uau. na tempestade eu estou, Deus. a dor na minha casa então amei. chegou. E aquilo, você vê que Deus é perfeito em tudo, porque ele pensou certinho. Não É. Imagina os outros Até sabem tocar. o tom, Não é? né, da música, o tom. Aí quando ela Mas terminou, você sabia da letra anterior dele? Sabia, mas já tinha muitos anos. Essa canção que eu comecei a escrever foi quando o diagnóstico chegou. Que foi quando a minha mãe soube que tava com câncer. tava com câncer. E eu já estava grávida também, em seguida. E aí, no momento de... Assim, foi quando o médico falou que não tinha mais jeito, né? Que já era um caso já... Assim, só esperar os dias que... Enfim, e aí eu comecei a escrever. E até hoje. Foi muito Até legal, hoje. porque ela pegou e falou assim, Glória. mas eu não tenho um refrão. Aí ficou, não temas, sou eu. Ah, e dá aí? uma palhinha pra gente, Por pode? favor. A tempestade não vai te matar, por cima das águas você vai andar. E se por acaso você afundar, sempre do teu lado eu vou estar. Eu vou te levantar, te colocar de pé, eu vou te sustentar, eu aumento a tua fé. Segura na minha mão, vamos caminhar, o barco te espera. Você não vai parar. Top, olha, Nossa, você já, a gente não pode deixar, deixa, né? Olha, você que quer ouvir mais de Diego e Carol, olha, essa música Eu Vou Te Levantar em Sim. todas as plataformas digitais, Isso aí. YouTube, Deezer, Spotify, tudo. Gente, é imperdível. Tem essa e muito mais. Tem, escrita por eles. vai lá top, conferir. top. Bastante. Músicas, né? canções autorais, né? Exato. Deus deu a graça pra gente escrever, então vão lá que eu creio que vai ser bênção pra sua vida. Vai ser top. E foi assim, gente, que fez a canção, a gente juntou, falei, tá muito bom isso aqui, vamos embora. E aí a gente recebeu a proposta da gravadora e eles falaram, vocês têm alguma música aí e tal? Eu falei, a gente tem uma canção aqui, eles ouviram, eles amaram e literalmente, Eu Vou Te Levantar foi um divisor de águas, assim, sabe? Quando chegou o final de ano, a gente vendo muitos artistas, né, cantores gospels, assim, muito famosos, pegando os feedbacks do ano deles, assim, a música tocou em tantos países. Aí eu olhei pra Carol e falei assim, não vamos nem perguntar pra gravadora, né, que só tocou em São Paulo. Aí ela, não, vamos ver lá. Quando a gente recebeu que tinha tocado em mais de 54 países a música, assim. Gente, Aí eu- que bem. Na realidade, todas que a gente já tinha lançado, né? É que essa foi a música que assim, deu boom, né? Sim. Enfim, e aí a gente ficou surpreendido, porque a gente não tem noção, né, da dimensão, aonde a nossa voz vai chegar. Às vezes os nossos pés não chegaram, mas o Senhor, né, ele tem cumprido, né, as promessas através disso. Exatamente isso. E fica aqui pra você. É. Talvez Deus te fez a promessa, você tá desacreditado da promessa, mas Deus faz às vezes as coisas sem você ver. Você dormindo e Deus já tá agindo a teu respeito, Olha a teu aí. favor. Eita, glória. A canção, a minha voz já foi onde os meus pés não chegaram ainda. Incrível, né? Maravilhoso Perfeito. É isso. assim que Deus faz. Mas vocês vão chegar, Em nome certeza. de Eu creio. Certeza que tem esse mundo todo ainda pra vocês andarem aí, Eu pra Deus creio. realizar, né? Aquilo que ele tem Sim. prometido e muito mais. Sim. Que eu acho que Deus, ele promete e ao longo do tempo a gente vai vendo as promessas se cumprindo, vai renovando a nossa fé, que a promessa Exato. principal vai se cumprir. Então, Uhum. esse é o nosso desejo, É né? lindo. Que vocês vivam tudo e muito mais do que Deus prometeu, que possa ser muito mais do que vocês imaginam. Amém, eu Espero. creio, eu recebo, em nome de Jesus. Infelizmente, já tá acabando o nosso tempo. Ah! Olha, muito bom receber, gente. Foi maravilhoso. Aqui. Bom pra Gratidão, gente. né? Deus abençoe, obrigado. Muito bom. E você que tá aí, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho. E sem mais delongas, a gente precisa agradecer primeiro a Deus por esse podcast, por tudo que ele tem feito. Agradecer ao nosso bispo Samuel Ferreira, bispa Keila, pastor Samir, missionária Cláudia, que são os nossos pastores locais. Por todo o investimento e agradecer a equipe técnica, né, gente? Que Top. vocês são top Equipe aí. top. Obrigada. Top demais. E Deus abençoe você.
Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.